Bom, no dia 16 de fevereiro foi votado na Câmara Federal, quarta-feira, o novo valor do salário mínimo. Votaram sobre o aumento do salário mínimo. Quero destacar aqui a atitude da nossa bancada evangélica. Que maravilha! São 68 deputados evangélicos, homens, crentes. 68. Destes 68, eles tinham as opções de valor de R$ 545, R$ 560 e R$ 600. Ora, como cristãos que eles são, eles votaram no valor de R$ 600. É lógico, porque o trabalhador merece um salário maior, merece uma condição de vida melhor. É óbvio que isso que eu estou falando não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: destes 68 deputados da bancada evangélica, 55 votaram no valor de R$ 545, um aumento de R$ 5 no salário mínimo. 11 votaram no valor de 560 e 2 se abstiveram de votar. Dos que votaram no valor de 560, aqui vamos citar alguns nomes: Antony Garotinho, ou Rio de Janeiro sente saudades desse cara, Marcelo Aguiar, poder de filho, Marco Feliciano, irmão do Reteté, homem do povo, e Decaso Takayama, homem de Deus. Todos estes que eu estou citando aqui votaram no valor de R$ 545, o mínimo. E o discurso desses caras, inclusive, foi o mesmo discurso que o Tiririca, por incrível que pareça, conseguiu seguir. Nós votamos com o partido. Ou seja, não é o interesse seu de quem votou nesses caras. Eles não estão defendendo os interesses de quem votou. Eles estão defendendo os interesses dos partidos. Muito me surpreende o pastor Marco Feliciano ter citado o Dr. Martin Luther King. Assiste ele comentando sobre Martin Luther King e depois eu volto. Naquele momento, quando eu fiz aquela declaração, fiz por fazer. Naquele momento eu pensava exatamente naquilo, que um pastor jamais deveria se meter em política. Mas depois eu tive acesso, porque aquilo também eu sofri muita crítica. A mensagem esparramada foi para o Brasil inteiro e para o mundo. E começaram a enviar para mim vídeos, por exemplo, do Dr. Martin Luther King, que foi o homem, talvez um dos maiores políticos do mundo, o homem que teve a sua linda frase, né? I have a dream, eu tenho um sonho, que foi um político que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. Até hoje é um ícone político americano. E o Dr. Martin Luther King, para quem não sabe, Martin Luther, a mãe dele fez uma homenagem, na verdade, a Martim Lutero, que foi o grande reformador. Martin Luther King era pastor e foi um dos maiores políticos dos Estados Unidos da América. Bom, você viu aí que o pastor Marco Feliciano declarou: Martin Luther King foi um político? Tem certeza que ele foi um político? Porque ativismo político nem sempre está relacionado a você ter um partido. E, aliás, muitas das vezes não está relacionado a ter um partido. Agora, você quer ter objetivos igual Martin Luther King? Você está disposto a levar um tiro no peito igual Martin Luther King levou? Veja bem, Martin Luther King propôs uma marcha pelos direitos civis. Pessoas que sequer eram cristãs marcharam naquele dia. Não se pode citar Martin Luther King sem citar a desobediência civil de Henry David Thoreau. Não se pode. Uma das frases de Thoreau é o seguinte: perguntaram para ele
se era possível, como o homem deveria se comportar em relação ao governo norte-americano. E Toreal responde. Ele diz o seguinte: eu respondo que ele não pode se associar a esse governo sem desonra. Não consigo nem por um minuto reconhecer essa organização política como meu governo, que é também o governo dos escravos. Outra citação de Henry David Thoreau é o seguinte: a definição dele para o governo e Estado definição dele para governo e Estado é meretriz vestida de prata. A cauda do vestido resiste, mas a alma no lixo ela cata. Agora vamos para a Bíblia. O que Asaf está falando para os juízes? No Salmo 82 ele fala o seguinte: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre, o órfão, fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eu acho engraçado, até na blogosfera cristã, todo mundo divulga, uma vergonha isso, todo mundo divulga os deputados que votaram um valor de R$545, todo mundo divulga a marcha do pessoal do movimento Passe Livre contra o aumento das passagens aqui em São Paulo e pelo Brasil afora, mas espera lá, que cristãos somos nós que não nos posicionamos? Eu não estou falando de atitude violenta, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma resposta da igreja para um Estado injusto. E um boicote, nesses termos, nessas circunstâncias em que estamos, não seria nada mal. Agora, ficar escrevendo no blog, filho, é muito fácil. Eu quero ver tá lá na rua, na frente da prefeitura de São Paulo, tomando tiro de borracha. Eu quero ver. Agora, você sabe quando a igreja cristã vai ser perseguida? Quando parar de ceder púlpito para político. Então, pastor Marco, o senhor que já leu mais de 800 livros, deveria ter mais cuidado para citar Martin Luther King. Ativismo político. Ativismo político. Eu te dou uma definição de ativismo político. É qualquer um que se dedica a lutar por uma causa, uma opinião. No caso do ativista político, é alguém engajado, atuante no cenário político, participando de eventos sobre o tema, propondo mudanças, fazendo manifestações. Que manifestação que o senhor fez? Dentro de templo? Não é obrigatório que este esteja afiliado a um partido político. Volto a falar, Luther King não era afiliado a nenhum partido político. Federais da bancada evangélica, que é o seguinte: eles estão lá para defender o interesse de suas instituições, direta ou indiretamente. No caso do deputado Marcelo Aguiar, não sei se foi no ano passado, ele tinha colocado um projeto de lei que diz o seguinte, que mesmo que a igreja não tenha condições de abrigar um culto, condições físicas eu estou falando, ele quer dizer o quê? Mesmo que a igreja esteja caindo em pedaços, mesmo que a igreja não tenha essas condições, que ela tem que ficar aberta. Pera lá. Sem o mínimo de condições de segurança, meu amigo, presta atenção. Se bem que o que está por trás de você, eu não posso nem considerar como igreja. Tenho que considerar como uma organização criminosa, eu tenho que considerar como uma máquina de lavar dinheiro. Certo? Agora, políticos, Lauriette,
políticos que se dizem cristãos votarem numa mixaria. R$5. R$5 você compra pão com mortadela e olhe lá. Agora a bancada evangélica precisa de vergonha na cara. Antony Garotinho. Olha a desgraça que esse cara fez no Rio de Janeiro. E é o que? Cristão. Aliás, por falar em política e cristianismo, evangélicos e tal, tem um cara que insiste em falar, eu não vou citar o nome dele. Ele insiste em falar que o Brasil vai ter um presidente evangélico, o primeiro presidente evangélico. Ô filhão, vai estudar história. Ernesto Geisel era o quê? Ernesto Geisel era o quê? De que igreja ele era? Ele era da igreja luterana, ele foi evangélico. Foi o precursor da maior ditadura que teve. Então, esse papo de presidente evangélico é marketing. Marketing, puro marketing. Agora, tem gente que compra. Tem gente que compra tudo que os profetas da fé falam. Os mestres da fé, os apóstolos, os patriarcas. Agora, o senhor prefeito Gilberto Kassab é fascista. Fascista. Promover o ataque da quinta-feira passada contra os estudantes foi covardia sua. Ô comandante, sabe dizer, comandante, como é que começou isso tudo? Meu, você para de me encher o saco, senão eu vou aloprar com você. Respeita meu trabalho. Tá bom, eu sou a peça fotográfica, só queria saber o que aconteceu. Covardia sua. O que é agora? Quero ver se as igrejas começarem a se manifestar, o senhor vai mandar a polícia, o choque atirado para dentro das igrejas? Cada um tem o que merece. Quem te botou lá foi o povo de São Paulo. Inclusive, outra coisa, nas eleições de 2012, por favor, não vote, você que está me assistindo. Porque nenhum desses caras se fazem dignos do seu voto.